primeiro pecado aqui, que vocês estejam felizes. Eu estou muito feliz de hoje estar aqui, de poder estar iniciando esse novo tema, as cartas aos Hebreus. E vamos lá, o Tião falou, o pastor falou que ele não era ele que pregava, né? Eu estava com medo, mas olha, se fosse eu já fechava a porta agora. Não sei, eu tinha começado a preparar uma mensagem, era mais tranquilo que essa, mas vamos ver, Deus tem os seus moveres. Então, vamos lá. Então, a gente vai iniciar esse é o primeira pregação, né, que a gente vai fazer, o primeiro sermão que a gente vai fazer sobre a carta de Hebreus. Então, a gente vai começar ali lendo o comecinho dela, que até faz um pouco de paralelo com a música que a gente estava cantando antes, que é Colossenses 1. Então, se vocês puderem abrir ali Hebreus 1, a gente vai ler os 4 primeiros versículos, que já demonstra assim um direcionamento muito importante dessa carta, né? Que muitos dizem que essa carta, a gente chama de carta, mas de fato ela deve ter sido um sermão exposto por esse autor de Hebreus. Hebreus 1, do 1 ao 4. Esse não é o texto que a gente vai discorrer no dia de hoje, mas eu quero abrir com ele para a gente poder começar bem, porque esse texto é potente. Hebreus 1, do 1 ao 4. Todos abriram? Vamos lá. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, esse primeiro capítulo ali, ele está já demonstrando qual que é o objetivo da carta inicial, né? Ele está falando sobre os 4 primeiros versículos ali. Ele vai falar justamente sobre essa superioridade de Jesus frente aos outros, seja aos profetas, seja as figuras do Velho Testamento, Moisés, Arão. Vai falar sobre os anjos. Aqui, no que a gente leu, ele vai falar especificamente dos anjos, né? Ele vai gastar ali o primeiro capítulo e o segundo falando sobre a superioridade de Jesus, do Filho, sobre os anjos. E o 3, que a gente vai ler posteriormente, ele vai falar sobre essa superioridade de Jesus frente a Moisés, né? Que era uma figura bem relevante no Antigo Testamento, era uma figura relevante para os israelitas, para os judeus. Então, só para a gente ter um pano de fundo, um background aí do que acontece, né? Como é que foi escrito, para quem foi escrito essa carta, para a gente ter essa ideia. A gente não sabe exatamente quem que é o autor de Hebreus, né? Por isso que ninguém arrisca dizer quem que é ele, né? Alguns até por um tempo foi bem aceito que fosse Paulo, né? Mas pela crítica literária não se encaixa com o que Paulo escreve, apesar de a gente ver que o autor de Hebreus, ele é um cara ou uma mulher que tem uma questão de formação muito boa, né? Ele é uma pessoa que tem uma boa retórica no escrever, ele tem um bom desenvolvimento literário, né? Então, por isso que por muito tempo se pensou até que poderia ser Paulo, pela sua erudição no escrever, né? De fato, a gente vai ler a carta toda ali, ela tem muitos elementos que demonstram um conhecimento profundo desse autor da Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, né? Então, por isso que tem até essa questão e essa discussão, né? A gente vê que também quando essa carta foi escrita, Paulo já estava provavelmente morto, e o seu discípulo Timóteo, ele estava vivo, mas tinha acabado de ser libertado do cárcere. Então, provavelmente ele estava preso em Roma e foi libertado um pouco antes do que a carta tinha sido escrita, né? Então, basicamente, ali por 70 depois de Cristo que essa carta foi escrita, né? E, de fato, a gente lendo ela, a gente vai perceber que ela foi escrita para cristãos judeus. Provavelmente eles estão num contexto ali de perseguição mesmo, tanto do império, como dos próprios judeus, que estão pressionando esses cristãos a voltar
ao judaísmo, né? Então a carta toda vai demonstrar a respeito do filho mesmo, por causa que o autor via, né, que os seus interlocutores ali, eles necessitavam de saber que o filho é superior à antiga lei, né, antiga aliança. Então isso é bem relevante no que a gente entende ali quanto ao que o autor de Hebreus ele está escrevendo, né? Então é importante pensar que tudo que a gente vai falar nesse tema, a gente está falando sobre escritas que foram feitas em um período de hostilidade, né? Não era um momento de tranquilidade para os cristãos ali, né? Principalmente os recém-convertidos, eles estavam sendo pressionados por diversos lados, né? Tanto pelo judaísmo, como do próprio gnosticismo, que era uma outra seita que ocorria no seu tempo, e também pelo próprio império, né? Então, eles sofriam ali uma grande pressão. Mas seguindo para o texto que a gente hoje vai conversar, vocês podem abrir lá em Hebreus 3, a gente vai ler do 7 ao 19. Hebreus 3, do 7 ao 19. Eu já peço que vocês abram e deixem nesse texto aí, porque a gente vai dar uma voltada em alguns versículos ali. Então, a gente vai ler e vocês já deixam as Bíblias abertas. Eu vou citar algumas passagens, daí vocês não precisam também abrir. É mais um complemento daquilo que vai ser lido aqui, né? Mas a gente vai acabar voltando em alguns versículos para a gente reforçar algumas ideias que o autor está escrevendo ali. Hebreus 3, do 7 ao 19. Vamos à leitura. Assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo de provação no deserto, aonde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando, eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que foi por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então, temos esse texto aqui, e talvez alguns já consigam enxergar que o autor de Hebreus aqui ele está fazendo algumas referências ao Antigo Testamento, né? Mas antes da gente continuar a exposição desse texto, algumas coisas precisam ser pontuadas, e foi uma reflexão que eu fiz ao ler esse texto, que é o seguinte: o decorrer dessa caminhada cristã, eu vejo por mim, e talvez outros que estejam aqui também vão se identificar, é que muitos aqueles que por aqui passaram já não estão mais aqui. Muitos abandonaram a fé nesse período que a gente tem caminhado na igreja, né? E isso é uma preocupação que o autor de Hebreus tem e que a gente também deveria ter, né? Que essas pessoas que, de fato, elas ficaram no caminho, né? O que o autor fala aqui, de Hebreus fala, é que essas pessoas, elas ficaram caídas, os seus corpos caíram no deserto, né? Então elas faleceram. Nesse caso, quando a gente fala em falecer, a gente está falando de uma morte também espiritual, né? Então isso me preocupa bastante, e esse é um dos motivos que hoje eu trago essa palavra,
porque aquilo que leva a essa queda, às vezes, é algo muito, muito sensível. A gente vê o caso de Paulo. Paulo teve um companheiro dele de caminhada que era Demas, que era um companheiro mesmo, ele estava sempre junto com Paulo. E de uma hora para outra, o que aconteceu com o Demas? O Demas meteu o pé, vazou. E ninguém sabe exatamente por quê. A Bíblia fala que Demas amou esse mundo e se foi. E a gente, de fato, deve conhecer muitos Demas. Pessoas que caminharam com a gente, que estiveram ao nosso lado, pessoas muitas vezes que estavam comprometidas até com a caminhada, com essa saída, vamos dizer, do Egito, né? A gente pensando como alguém salvo pelo Senhor, alguém em processo de santificação, a gente está numa caminhada, né? Mas muitos ficaram pelo caminho, né? Então, eu, você, Josué, no caso do povo do deserto, Paulo, tivemos pessoas que estavam ao nosso lado e que se perderam. Então, é importante a gente pensar, e aqui a gente vai, de fato, discorrer a respeito disso, é que tem um fator que é determinante quanto a essa perca, né, dessas pessoas, que é o pecado. E é interessante porque esses dias eu estava orando e eu comecei a perceber que eu estava orando pouco pelo perdão dos pecados. E eu comecei a ver que talvez a gente tenha falado pouco a respeito disso, pouco sobre o pecado. Talvez a gente precisa de uma mensagem de graça, a gente precisa de uma mensagem sobre a redenção de Jesus, mas é importante que a gente relembre algumas vezes a respeito do pecado, porque de fato é uma questão determinante para a nossa caminhada, né? Se a gente não está conectado com o Senhor em busca de perdão, a gente pode estar se enquadrando naquilo que o autor de Hebreus está falando sobre o povo no deserto, né? Então, o meu chamamento hoje é justamente a respeito disso, a respeito de que a gente possa pensar a respeito do pecado, né? Porque o coração do homem, ele vai ser endurecido se Cristo não for em quem a gente coloca a nossa esperança, a nossa confiança. Então, isso é muito importante para a gente no dia a dia, porque isso vai denotar a maneira que a gente toma as nossas decisões. O pecado no nosso coração vai sempre influenciar a nossa tomada de decisão, seja em direção à obediência a Deus, no caso de uma busca de santificação, seja em desobediência no caso do pecado, né? Então isso é muito importante para a gente pensar. E quando a gente fala de pecado, a gente não está falando de algo novo, né? A gente está falando do povo no deserto. A gente vê que desde o Éden o pecado foi o problema, né? E alguns tipos de pecado que a gente vai posteriormente conversar. Então é importante que a gente tenha essa concepção e que a gente não perca de vista que o pecado é nosso inimigo, que a gente está lutando contra ele, que a gente não está em uma realidade em que a gente não precisa lutar com o pecado. Completamente diferente, né? A gente, de fato, está lutando com ele, e se a gente não está sentindo essa luta, eu me preocuparia se você não está sentindo essa luta, porque eu me preocupei comigo quando eu parei de orar. Porque se a gente não está sentindo essa luta do pecado, de fato a gente não está resistindo a ele, porque o pecado vai ser doloroso de resistir, né? Se a gente for pensar que Jesus, ele nunca pecou, ele mais do que ninguém conheceu a dificuldade que é resistir ao pecado, né? Então isso é importante da gente pensar. A gente tem um exemplo de resistência com o pecado, e para Jesus foi difícil. Ele, sendo Deus, foi difícil. Para a gente não está sendo, alguma coisa está errada. Se a gente não está sentindo esse peso da luta contra o pecado, a gente está em um ambiente que é preocupante. Eu digo isso porque se a gente pensar assim, se a gente for pensar no nosso dia a dia, a gente tem muita resistência em, às vezes, seguir aquilo que o Espírito está falando, né? É o que o autor está falando aqui, né? Se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam os vossos corações. E o Espírito está nessa, o Espírito está diariamente falando com a gente, né?
Será que a gente está ouvindo Ele ou a gente está resistindo, né? A gente está endurecendo o nosso coração. E o seguir a Jesus, seguir ao Filho, o que é central aqui para o autor de Hebreus, será que a gente está disposto, de fato, a seguir a Jesus, né? Porque isso é o que custa a nossa vida, né? A gente obedecer e ouvir a voz do Espírito e seguir ao Filho vai nos custar a nossa vida. E não tem caminhos fáceis nessa questão, né? O Theo pregou semana passada sobre sofrimento na adoração, né? E eu acho que a gente segue numa linha muito parecida, é que o Theo falou semana passada sobre que Deus queria nos transformar em pó, para que o vento do Espírito ele pudesse nos levar aonde quer que Ele quisesse, né? E a tônica é a mesma no que eu quero falar hoje. Isso vai requerer de nós, de fato, entrega. A gente sempre vai estar em resposta a alguma coisa que Deus fez, né? A gente sabe que a obra do Filho foi perfeita, mas a gente sempre vai estar respondendo com alguma situação, com alguma tomada de decisão. A nossa vida vai sempre provada, o nosso dia a dia sempre vai provar quem é o nosso Deus. Então, voltando ali para o que a gente estava lendo no texto de Hebreus, mais especificamente, a gente não leu os capítulos do 1 ao 6, mas o 1 ao 6 ele vai falar especificamente de Moisés. E ali o autor deixa muito claro como Moisés ele era uma figura de quem seria o Cristo que viria, né? Então Moisés era a casa, por exemplo, né? O Moisés era quem servia, mas a realidade hoje, o autor de Hebreus fala, não é mais Moisés. A realidade para aqueles que eram ouvintes da carta era Jesus, aquele que era Deus, aquele que era criador, aquele que habitava na casa. Então havia uma mudança brusca nessa aliança que surge, né, com a vinda de Jesus. Então ele está mostrando, olha, vocês por muito tempo, os seus antepassados, eles tinham Moisés como alguém importante. De fato, Moisés é importante, mas veio algo que de fato é realidade, que é o Filho. Moisés apontava para o Filho, tudo que Moisés demonstrou como sendo um líder frente ao povo, prefigurava quem era o Filho. Então, ele está falando, vocês não podem mais se apegar àquilo que era uma sombra, né? Vamos pensar numa questão de objeto e sombra, né? Deus no Filho era o objeto, Moisés era a sombra, então não faria sentido eles ficarem apegados à sombra, sendo que agora eles tinham o objeto, né? Então, esses seriam os 6 primeiros versículos ali de Hebreus 3, né? Ele está demonstrando justamente isso. Então, daí ele vai entrar nisso que a gente leu, que ele vai contar um pouco de como foi a história, vamos dizer, do povo no deserto, né? Especificamente, quando o povo ele reagiu a quando os espias foram olhar a terra prometida, né? Olhar Canaã e voltaram, né? Então, vamos dizer, o recorte que o autor de Hebreus faz ali é nesse contexto. A gente vai ler ali, se vocês quiserem abrir, ou se não quiser abrir, também não precisa, porque eu vou ler aqui, Números 14, como um todo, Números 13 e 14, como um todo, ele vai justamente demonstrar essa história de quando os espias voltaram lá de Canaã para Cades Barneia e falaram, né, como que era Canaã, né? Então, Números 14, do 26 ao 30, está escrito assim: Disse mais ao Senhor a Moisés e Arão: Até quando essa comunidade ímpia se queixará contra mim? Tenho ouvido as queixas desses israelitas murmuradores. Diga-lhes: Juro pelo meu nome, declara o Senhor, que farei a vocês tudo o que pedirem. Cairão nesse deserto os cadáveres de todos vocês, de 20 anos para cima,
que foram contados no recenseamento e que se queixaram contra mim. Nenhum de vocês entrará na terra, que com a mão levantada jurei-lhes dar para a sua habitação, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Então esse texto que eu li de Números, ele está pegando um recorte bem de quando então ocorreu essa volta, né? E vamos dizer, Caleb e Josué ali eram os únicos que acreditavam que Canaã era uma cidade que poderia ser tomada. Eles eram, vamos dizer, por isso até que foram eles os únicos que sobreviveram de todo o povo, né? Nem Moisés sobreviveu. Todo o povo, toda aquela geração que caminhou com o Senhor por 40 anos, ficou viva. Ninguém, todo mundo morreu. Só sobrou os dois. E naquele texto que a gente leu aqui de Hebreus, o autor deixou algumas pistas por que isso aconteceu, né? Lá em Salmos 95, do 8 ao 11, está escrito assim, ó: Não endureçais os vossos corações, assim como na provocação e como no dia da tentação no deserto. Quando vossos pais me tentaram, me provaram e viram a minha obra. 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é um povo que erra de coração e não tem conhecido os meus caminhos. A quem jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então a gente vê ali, lendo esse texto de Hebreus e lendo Números e Salmos, a gente vê que, inclusive, o salmista aqui, ele acaba relembrando, né, aquilo que aconteceu lá no deserto, né? E já era um alerta no Antigo Testamento, né? O salmista estava lembrando o povo que, assim, o que aconteceu com o antepassado de vocês, corre risco de acontecer agora. E o autor de Hebreus vai justamente citar essas duas referências aí, né? Muito tempo depois, né? A gente pensando aqui na Antiga e na Nova Aliança, Antigo e Novo Testamento, né? Muito tempo depois ele busca o mesmo alerta, né? E esse alerta ele é muito necessário para os nossos dias. A gente está aqui, eu não estou falando nada de novo, vamos dizer, né? Os autores bíblicos já acharam essa questão importante, né? E de fato a peregrinação no deserto eu entendo como sendo algo central no Velho Testamento, né? Tem muita coisa envolvida ali, e muita coisa é usada de conexão para o desenvolvimento dos profetas, dos próprios salmistas. Então é muito importante que a gente entenda, assim, eu vou tentar me fazer entender aqui. Eu sei que às vezes algumas conexões com o Antigo Testamento são mais difíceis, e eu creio que a dificuldade do livro de Hebreus é justamente essa, porque ele faz muitas ligações com o Antigo Testamento, e às vezes isso não é tão comum para a gente, né? A gente conhece um pouco mais do Novo Testamento, né? Então, vou tentar conectar as coisas aqui para vocês poderem entender como essas coisas elas estão conectadas, mas a gente já vê que esses textos eles são paralelos, né? Então, se a gente for ver o versículo 10 lá, se vocês quiserem abrir o Hebreus 3:10, ele vai falar assim: Por isso fiquei irado contra aquela geração e disse: os seus corações estão sempre se desviando. Eles não reconheceram os meus caminhos. E o que aconteceu? O que acontecia no coração desses caras aí? Que eles não, o coração deles era errantes, eles não conheciam os caminhos do Senhor, né? A gente vai ver que, naquilo que a gente já leu aqui, que o ponto central o que aconteceu é que o pecado endureceu o coração desses homens e mulheres que ali estavam no deserto, né? Ali no versículo 8 ele vai justamente falar isso, né? Não endureçam o coração como na rebelião. E quando ele fala em rebelião, ele está falando justamente desse tempo em que o povo ficava murmurando de todas as coisas que aconteciam, né? Eles andavam de fato por aquilo que eles viam, né? Eles não conheciam, eles caminharam 40 anos com o Senhor, mas não conheceram ao Senhor, né? Então, se a gente for ver, a partir do versículo 12, ele vai demonstrar alguns pontos ali de que quais os pecados que afetaram o coração do povo e que os fizeram morrer antes de chegar à terra prometida, né? Eu vou reler os versículos 12
e o 19, para a gente poder pontuar o primeiro pecado. O 12 fala assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. O 19 está assim, ó. Vemos assim que por causa da incredulidade que não puderam entrar. Então, a gente já vê que o primeiro pecado aqui que eu estou trazendo para a gente poder refletir, e que é o pecado raiz, é o pecado da incredulidade. Não tem muito o que falar quanto a isso nos nossos dias, né? Talvez a gente viva um tempo da maior incredulidade possível, né? A gente vive um tempo complicado sobre vários aspectos, né? Então é interessante da gente trazer esse pecado como sendo raiz, porque de fato ele é também o nosso problema, né? O povo peregrinou por 40 anos, né? Como tinha falado. Então o que eles viram aí? Pô, eles viram coluna de nuvem, viram coluna de fogo, viram maná descer do céu, viram Moisés descendo do monte reluzente, eles viram os calçados e as roupas crescerem nos seus corpos. Então eles viram muita providência de Deus, todo o tempo. Eles estavam constantemente recebendo da providência, né? Maná caía diariamente. Eles não dava tempo de dar dúvida neles, porque eles viam, cara, o alimento está descendo do céu, que bagulho louco. Então, nesse caso, eles se tornaram até indesculpáveis, né? Porque eles não têm como falar para Deus assim, mas eu não consegui acreditar porque tu não me deu nenhuma prova que tu estava providenciando, estava fazendo alguma coisa. Pelo contrário, né? Deus foi insistente em demonstrar que Ele era provedor. E isso demonstra muito, de fato, como eles caminhavam, né? Eles caminhavam por aquilo que eles viam, né? Beleza, o maná está descendo, show de bola, parece que está descendo todo dia, vamos comer, bora comer, né? É até interessante no caso do maná, Deus fala para não guardar maná, porque ele ia descer o maná no outro dia, né? Para ver como Deus já sabia, pô, se o maná descer hoje, o pessoal vai achar que amanhã já não desce mais. Esse povo aí é ruim da fé. Vou falar para eles que o maná vai descer todo dia. Então isso já demonstrava, né, esse coração que era errante, né? E pensando no nosso dia a dia, assim, eu estava escrevendo, eu estava pensando a respeito disso. Uma questão que eu sempre pensei e que eu acho que encontra ressonância nesse sentido é que a minha mãe, não sei se é a mãe de vocês, ou tia, ou vó, sempre falava assim, né? Pô, tava aquele solzão assim, não, leva o guarda-chuva, ou leva o casaco, vai chover, ou vai esfriar. Depois tu olhava para fora, não tinha uma nuvem no céu, tava calor. Mas a gente entrava naquela questão, né? Pô, será que eu levo? Porque pensando no histórico da minha mãe, ela tem acertado bastante, né? Talvez o melhor, né? Vendo a providência vamos dizer, vendo a sabedoria dela, né? Como dava certo, se a gente for pensar até logicamente, era melhor levar, né? Mas aquilo que a gente via não era o que a gente acreditava, vamos dizer, nesse sentido, né? Porque se lá fora estava calor, não precisava levar nada, né? E assim foi com os israelitas, né? Eles tentaram a sorte, eles escolheram não levar o guarda-chuva e choveu. Eles caíram nas areias do deserto e lá faleceram, né? Por uma incredulidade de uma providência que acontecia diversas vezes, né? Então, claro que esse exemplo ele é pequeno, né? Pensando em Deus, mas é alguma coisa que demonstra o quanto a gente tem até de confiança nas próprias autoridades que Deus nos dá terrenamente mesmo, né? Quanto isso faz diferença ou não, né? Vamos dizer, os pais têm uma sabedoria, vamos dizer, que a gente não entende muito bem, né? Talvez quando a gente for pai a gente vai entender, né?
E a gente vê como até em questões que exigem, vamos dizer, uma certa fé, até numa pessoa, uma confiança em uma pessoa, isso não acontece de maneira tão natural, né? Até as nossas relações, vamos dizer, elas foram afetadas profundamente pelo pecado, né? E se a gente for pensar nessa sociedade que a gente vive, que é uma sociedade consumista, que é uma sociedade que é materialista, a gente é formado a só acreditar naquilo que a gente vê, aquilo que a gente puder provar. Então a gente está muito ligado a uma questão que é bem empírica, né? Uma questão que é bem visual, que é aquilo que a gente pode apalpar, que a gente pode tocar. Mas isso denota no nosso coração um ateísmo, né? A gente diz que crê em Deus, mas quando a gente precisa crer nele, não é assim que funciona. Talvez a gente falasse, pô, eu sou cristão, eu vou na igreja, eu tenho minha fé aqui e tal, mas na hora que o bagulho aperta, será que a gente bota a fé que Deus vai fazer? Esse é o meu, vamos dizer, esse é o meu conflito, né? Esse é o meu conflito de pensar que amanhã, não, Deus foi fiel hoje, Deus mandou o maná hoje, não, Deus fez alguma coisa hoje por mim, mas amanhã, será que Ele vai fazer? E a gente caminha nessa incerteza, nessa falta de fé, muitas vezes diariamente, a gente saber, não, pô, Deus fez hoje Deus proveu, mas e amanhã? Então, o nosso desafio quanto ao pecado da incredulidade é esse, da gente, de fato, repousar nessa fé que está sobre esse Deus que cuida, esse Deus que providencia, né? E voltando à questão do filho, o remédio para esse pecado é a questão de uma fé que repousa no Filho mesmo, na obra redentora do Filho, de entender que não é para os nossos méritos, não é aquilo que a gente faz, não é aquilo que a gente deixa de fazer, mas é na obra do Filho, naquilo que Ele fez desde o nascimento, daquilo que Ele está fazendo ainda nos nossos dias, porque Cristo intercede por nós, Ele é o nosso intermediador com o Pai. Então, quanto ao pecado da incredulidade, a gente precisa refletir sobre essas coisas, de entender que a nossa fé ela precisa estar posta no Filho, assim como o autor está falando ali, o autor de Hebreus está falando sobre o Filho no começo. No passado Deus falou por meio dos profetas, agora Ele está falando por meio do Filho. Então o Filho tem uma estrutura muito importante, uma figura muito importante no livro de Hebreus, e ele precisa ter na nossa vida. Às vezes a gente tem uma ideia de filho que às vezes que é meio filho, pai, o espírito, às vezes é meio bagunçado, né? A gente não separa muito bem as pessoas de Deus, né? Mas isso é muito importante porque cada um tem o seu papel, né? A gente vê ali, por exemplo, no versículo 7 ele está falando assim, como diz o Espírito Santo, hoje se vocês ouvirem a sua voz. Então ele está falando do Espírito. E já no começo que a gente leu ele está falando do Filho, né? Isso é muito relevante. Mas essa incredulidade ela tem os seus impactos, né? A gente vai falar aqui de 3 pecados, e esses 3 pecados eles estão interligados. Um pecado vai estar conectado com o outro, né? Não são coisas separadas que caminham juntas, né? Então ali no mesmo versículo 12 que a gente leu, tem o segundo pecado, que seria o pecado da maldade e da perversidade, né? O 12 está assim, né? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Então ele está falando assim, não, esse povo tinha um coração que além de ser incrédulo, ele tinha um coração perverso. E como é que a gente vê essa perversidade dentro dessa história que a gente está contando aqui do povo, né? Do povo que estava peregrinando no deserto. Lá em Números 14, 10, ele vai descrever que o povo queria apedrejar Moisés e Arão, porque eles chegaram até ali, o povo chegou até ali, chegou na boca do gol ali, vamos dizer, da terra prometida, mas agora eles iam ser destruídos quando eles chegassem lá. Não compensava, caminhamos 40 anos para chegar aqui e morrer na hora de invadir Canaã.
E eles ficaram revoltados, não, então vamos apedrejar eles. E aí o que eles fizeram? Eles cogitaram até de eleger novos líderes para que eles voltassem ao Egito. Pensa no absurdo que os caras queriam fazer. Eles estavam na boca da terra prometida, estavam ali, quase lá. Não, vamos apedrejar Arão e Moisés, que os nossos líderes que Deus levantou, vamos levantar novos líderes e partir o Egito de novo. Cara, eles demoraram 40 anos para chegar lá. Claro, era um caminho rápido, né? Eles que ficaram assim embolando ali pela desobediência deles. Mas eles tendiam até a uma certa loucura. A maldade era tanta que beirava uma loucura. E a gente vê que na mesma questão da maldade, que a gente falou da incredulidade, a maldade nesse sentido também incide da mesma forma, porque como é que esses caras queriam ser maus com Arão e Moisés, sendo que esses caras que trouxeram eles até a entrada ali da cidade anterior, né, a Canaã ali. Como é que eles faziam isso, né? Pensa na maldade que esses caras estavam no coração, pensa como o coração deles era perverso nesse sentido, né? Pensa que alguém te ajudou numa caminhada na vida aí quando as coisas começaram a dar errado, pô, vaza que eu vou dar meu jeito aqui. É mais ou menos essa ideia que o povo estava, né? Estava tentando fazer algo absurdo mesmo. Eles tensionaram essa maldade, e também, se a gente for ver, essa maldade ela é tanto por parte com Arão e Moisés, como com o próprio Deus, né? Porque Deus levou Arão e Moisés a levar o povo lá, né? Então era uma maldade dupla, que era uma maldade contra os seus líderes, que Deus havia instituído, e contra o próprio Deus. Se a gente for ver, um caso bíblico, uma questão de maldade, que é bem conhecido, que é o caso de Caim e Abel, né? Que é um caso, eu acho que todo mundo conhece, até botei aqui porque eu sei que até quem não é cristão conhece o Caim e o Abel, que foi um relato de maldade profunda, né? Que demonstrou de fato um coração que estava endurecido pelo pecado, né? Para quem não conhece, eu vou dar uma passada rápida nele. O que é o que aconteceu? O Caim matou Abel por causa que Deus se agradou da oferta de Abel e não se agradou da oferta de Caim, né? Então, o descontentamento que Caim tinha com Deus, ele descontou em Abel e matou o seu irmão. Então, Abel não tinha nem a ver, não estava ligado com o rolê que Caim tinha com Deus, mas pagou o pato, né? Então, isso já demonstra que o quão duro estava o coração de Caim e o quão duro estava o coração do próprio povo em buscar essa maldade, né? Mas quando a gente pensa que essa questão da maldade, ela não faz parte do nosso dia a dia, a gente está errando, porque a gente constantemente cai em problemas de maldade no coração. Quem nunca pensou em, às vezes, tomar uma vantagem de alguma coisa que traria um benefício, mas que puniria alguém, né? Às vezes, sei lá, vou dar uma mentira para meu pai e para minha mãe, para mim poder ir para algum lugar. Depois a gente vê o que vai dar, tal. A gente tem, a maldade, talvez a gente pense assim, pô, matar. Não, nunca pensei em matar ninguém. Mas a questão dessa maldade não é tanto de matar, mas essa questão de planejar o mal, né? Planejar aquilo que é errado, planejar aquilo que o próprio Deus instituiu que não fosse feito, né? Então, se o próprio Deus define o que é certo, errado, bem e mal, o que é errado e o que é mal é aquilo que é contra o que Ele instituiu, né? Então a gente vê que essas coisas elas vão minando o nosso coração quanto aquilo que Deus quer fazer, né? Quanto aquele nosso apego que a gente deve ter, quanto ao próprio Filho, quanto à confiança que nós temos em Deus, né? Caminhando para frente, a gente vai falar sobre o último pecado, que é o pecado da desobediência. Que de fato ele é muito presente, não só aqui nos textos que a gente leu aqui em Hebreus 3, mas em todo o Antigo Testamento a gente vê como o povo escolhido do Senhor
ele foi muito negligente com aquilo que Deus estava instituindo. Eles eram constantemente desobedientes com tudo aquilo que Deus estava instruindo eles, né? Então, o povo caiu aqui no deserto, morreu, mas não parou por aí. Tanto que o salmista teve que falar de novo. A gente vai ver nos profetas, os profetas só vieram para tentar corrigir, vamos dizer, para falar para o povo, falar assim, cara, vocês estão perdidos. Escutem minha voz aqui para ver se vocês se acham. Daí depois o povo acabou indo cativo. Então, a desobediência é, de fato, um pecado geral e que, de fato, não alcançou só os tempos do Antigo Testamento, né? Novo Testamento, e chega aos nossos dias. A gente vê que o povo no deserto, quando era para lutar, eles recuavam. Quando era para recuar, eles lutavam. Quando era para esperar o Moisés, eles fizeram bezerro de ouro. Então eles eram vida louca mesmo. Não estavam nem aí para aquilo que Deus estava falando. Eles estavam focados naquilo que eles estavam vendo, né? Como a gente viu no pecado da incredulidade, né? Mas tem uma questão quanto à incredulidade que fica claro no texto, é que é impossível a gente alcançar um descanso e uma vitória sem a fé, sem essa obediência. A gente vê que o povo caiu, seus corpos, né, caíram no deserto por essa desobediência, mas também por a sua incredulidade e por sua maldade, né? Mas aqui é importante pensar que no pecado nunca haverá descanso. Às vezes a gente pensa assim, mas pensando até numa graça, né, numa graça barata, numa graça estendida, não, eu vou pecar, mas depois eu peço perdão e tá tudo certo, né? Mas não é assim que funciona. Romanos 6 vai falar justamente isso, né? Não vai funcionar dessa forma. Não é tu pecar, depois eu peço perdão, e depois eu me arrependo e vida que segue, né? Essas coisas terão consequências, né? A desobediência sempre vai ter consequências. Às vezes a gente pensa até desobediência na própria esfera aqui da vida, né? Se a gente pensa, por exemplo, alguém, sei lá, o pai pediu para o filho fazer a tarefa de casa. Aí o filho ficou ali, enrolando no celular, tal, não sei o quê. Chegou a hora de dormir, tarefa nada. O filho não vai dormir porque não fez a tarefa, né? E são exemplos simples que a gente pensa a respeito, a gente vê como para o nosso dia a dia, para a nossa vida, essa questão de desobediência ela é muito presente, né? E um exemplo contrário que a gente pode dar por exemplo, quando Pedro jogou as redes, mesmo depois que ele não pegou nada durante a noite, né? Tem um relato bíblico que fala que, em Mateus, eu não lembro qual que é o versículo, o capítulo, mas Pedro passou a noite toda tentando pescar, lançando as redes, e nada pegou. No amanhecer, Jesus falou para Pedro, lança as redes aqui. Daí Pedro, pensou, né, certo? Pedro já era meio cabreiro, né? Mas eu não peguei nada, por que eu vou lançar redes, né? Mas daí o que ele fala? Ele demonstra justamente uma obediência que está conectada com uma fé mesmo, né? Com uma questão de se entregar ao Senhor. Que ele falou assim, porque tu pedistes, eu vou lançar, né? Então ele lançou e pegou muitos peixes. Então, essa obediência não está muito ligada àquilo que a gente está vendo, né? Aquilo que nos parece melhor, aquilo que vai nos ser confortável, aquilo que tem alguma lógica, né? Muitas vezes a palavra nos fala, o próprio Espírito nos leva a direções que não nos parecem as melhores, porque às vezes vai nos custar alguma coisa, às vezes vamos perder algumas coisas, às vezes aquilo vai contra até a nossa própria natureza, vamos dizer, nossa própria vontade própria de fazer com a força do nosso próprio braço, né? Mas é sempre importante lembrar que, sobretudo, a batalha da nossa vida, o nosso dia a dia, pertence ao Senhor.
a gente tem uma parte determinante quanto a agir na nossa realidade aqui, né? Mas, sobremaneira, a gente precisa lembrar que tudo está sobre essa soberana vontade de Deus, né? A gente precisa repousar nessas verdades. Independente se os fatos externos, eles estão a favor ou contra, né? A gente vê isso, por exemplo, nesse que a gente leu no caso do povo no deserto, né? Canaã era uma terra que, de fato, tinha as suas dificuldades, né? Mas o Senhor havia prometido que daria os inimigos do povo de Deus, né? Dariam na mão deles, né? Então eles precisariam confiar, né? E eles tinham o bom testemunho de Josué e Caleb que era possível, né? Tanto Josué como Caleb estavam movidos pela fé, pelo entendimento que Deus seria suficiente, que Deus faria lá, né? Então, para a gente fechar, se a banda quiser subir já, vou concluir com algumas questões que são importantes. No versículo 13, ele fala assim, ó: pelo contrário, encoraje-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje. Então, essa questão do pecado e dessa luta do pecado, ela nunca é sozinha, a gente nunca está sozinho nessa, né? A gente tem irmãos ao nosso lado que são força para a gente, né? Às vezes a gente está mal, mas a gente conta para o irmão, cara, estou lutando com esse pecado, ou está difícil para mim, cola com alguém perto de ti, né? Porque essa pessoa, né, alguém que seja cristão, alguém que esteja firme na fé, essa pessoa é que vai te ajudar nessa caminhada, né? Então isso é importante, essa questão é importante. E o autor justamente ele denota uma coisa que é importante também, que ele está falando hoje, né? Ele fala várias vezes aqui nesse texto que a gente leu, fala assim, hoje se escutares a voz, hoje. Então ele está dando uma ênfase que não é uma coisa distante, uma coisa assim, não, acontece de vez em quando, não, é algo muito, muito importante, né? E o versículo 14, ele vai dar de fato aquilo que vai nos ajudar a romper essa espiral do pecado, né? Que ele vai falar assim, né? Pois passamos a ser participantes de Cristo. Algumas versões estão falando com Cristo. Desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Então, esse versículo ele vai de fato denotar e vai nos demonstrar qual que é a chave para a gente lutar contra o pecado, né? De fato, nos apegar ao Senhor, né? Se a gente é participante de Cristo, se a gente é participante com Cristo, a gente precisa apegar firmemente a Ele, botar essa confiança nele, lançar a mão da incredulidade, lançar a mão da maldade, lançar a mão da desobediência e, de fato, crer nele. E é importante a gente lembrar também que Deus sempre está disposto ao perdão, se a gente se arrepender. Esse povo provou da ira do Senhor, porque de fato eles eram errantes nos seus caminhos, eles eram descrentes, eles nunca creram. Mas na posição de filhos, a graça restauradora de Deus sempre vai estar disponível, sempre vai estar ao alcance. A cruz, ela sempre vai estar vertendo sangue inocente de Jesus em nosso favor. O coração de Jesus, ele está sempre apegado ao nosso. Então, depois de falar de pecado e falar de muitas coisas que a gente pensa às vezes, mas eu precisava fazer mais, eu precisava cuidar com isso. Mas a questão central não é o que você precisa fazer. A questão central é o que Jesus já fez por você. É a obra completa de Jesus. Você não precisa cair no deserto, ou as pessoas que estão ao seu redor, elas não precisam cair no deserto e ir lá ficar. A gente tem um advogado, a gente tem um intermediário por nós. E aqueles que de fato não alcançaram a fé hoje, não alcançaram em algum momento, têm a oportunidade de chegar a Deus e pedir esse perdão. De entender, cara, a minha vida está uma bagunça, cara, a minha vida está uma loucura. Eu preciso do Senhor, eu preciso desse Deus que está sendo pregado. Então o tempo é hoje. O tempo é hoje tanto do arrependimento dos filhos, como daqueles que estão se perdendo. Porque o tempo é hoje. Hoje está disponível para que você assim o faça. O povo, ele de fato não creu no Deus que os guiava.
mas você pode crer nesse Deus hoje. E é isso que o autor de Hebreus está falando, né? Então a obra perfeita, ela já foi feita. Portanto, a gente deve nos apegar a Ele e, em resposta, provar desse descanso. Quando, na continuação aqui de Hebreus, no 4, ele vai falar um pouco mais sobre descanso, mas há um descanso para aqueles que creem, para aqueles que obedecem, para aqueles que buscam a bondade. Há um descanso, a gente precisa crer nisso. Talvez o nosso contexto aqui está muito bagunçado, a gente está vivendo um momento no Brasil que está uma zona, mas a gente precisa lembrar dessas verdades que há um descanso verdadeiro no Senhor. Isso não quer dizer que a gente não possa fazer alguma coisa a respeito da nossa realidade, né? Mas o nosso coração precisa descansar nessa verdade, que o Senhor é soberano sobre todas as coisas, e que a nossa fé, nossa obediência e a nossa bondade, ela possa ser colocada sobre essas realidades. Então eu encorajo você, e a gente vai orar a respeito sobre isso, nesse momento, se você encontra em você alguma dificuldade quanto ao pecado, algum pecado que você tenha lutado, algum pecado que tenha afastado você do Senhor, ou você que deseja esse Deus que oferece descanso em meio a tantos cansaços do nosso dia a dia, peço que você ore comigo. Senhor, te agradecemos, Pai. Te agradecemos primeiramente por tudo aquilo que tens feito, por tudo aquilo que tu tens realizado, pela tua obra perfeita, Senhor, realizada na cruz do Calvário, Senhor. Tu continua intercedendo por nós, Senhor. E é por isso que nós temos esperança, Senhor. Mas te pedimos, Senhor, te pedimos porque sabemos que somos incapazes, Senhor. Sabemos que os nossos braços falham, sabemos que na nossa própria força a gente não vai muito longe, Senhor. Mas rendemos o nosso coração, Senhor, diante de Ti, Senhor, pedindo para que o Teu Espírito, Ele venha e faça a Tua obra, Senhor. Que o nosso coração, ele não seja endurecido pelo pecado, Senhor, mas que admitamos as nossas falhas diante dos Teus pés, Senhor. Que possamos nos colocar em posição de sujeição, Senhor, de renúncia, Pai, para que a gente possa, de fato, alcançar esse descanso que é prometido para aqueles que creem, para aqueles que são os Teus filhos, para aqueles que caminham contigo, Senhor. Que Tu possa acalmar os nossos corações, que Tu possa acalentar os nossos corações, mesmo em meio a um cenário que muitas vezes a gente vê conturbado, a gente vê dificuldades na nossa frente que a gente não pode crer, muitas vezes, que Tu podes resolver, Senhor. Mas Tu és, Senhor, Tu és todo-poderoso, Senhor. Tu és onipresente, Tu és onipotente, Senhor. Tu és onisciente, Senhor. Todo o poder e toda a glória, Senhor, está posto sobre Ti, Senhor. Que Tu convença o nosso coração através do Espírito que o melhor a se fazer é seguir a Ti, Senhor. É seguir ao Filho, é não resistir à voz do Espírito, Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Senhor, porque muitos são os nossos inimigos, Senhor. O pecado, o mundo, o diabo estão sempre lutando contra as nossas vidas, Senhor. Mas temos um intercessor. Temos uma obra que foi feita pelas nossas vidas, Senhor. Nos faz descansar nessas verdades, Senhor.